A nossa equipe ficou com o tema tecido ósseo. A equipe é composta por Adeanes, Ana Tereza, Islane, Jéssica e Jennifer. Eu vou falar sobre a função do tecido ósseo. O tecido ósseo é o principal constituinte do esqueleto e tem como função proteger e sustentar os órgãos, alojar e proteger a medula óssea e apoiar os músculos, possibilitando o sistema de alavancas que potencializam o movimento e as forças geradas durante a contração muscular. Além das funções de proteger e sustentação e movimentação, o tecido ósseo também é um depósito de cálcio, fosfato e outros íons utilizados no metabolismo e o bom funcionamento do organismo. As principais funções do cálcio são a manutenção das estruturas de ossos e dentes, auxílio na transmissão de impulsos nervosos, contração muscular e secreção de hormônios como a insulina, além de atuar na coagulação sanguínea e na cicatrização de feridas. Novos estudos têm apontado também que o cálcio auxilia na redução e manutenção de peso corporal. O cálcio é o minério mais abundante em nosso organismo e o esqueleto é o maior reservatório dele, já que 99% está em seu interior e 1% restante fica na corrente sanguínea. Eu me chamo Islane Barros e vou falar um pouco sobre a classificação do tecido ósseo. O tecido ósseo é classificado quanto sua estrutura em macroscópica, que é a parte que é observada a olho nu, e microscópica. Com relação à macroscópica, ela tem suas duas classificações, que é o osso compacto e o osso esponjoso. O osso compacto ele é formado sem cavidade visível e serve como proteção, como suporte e resistência. Ele é encontrado na diáfise, que é a parte longa do osso. Já o osso esponjoso é formado por várias cavidades intercomunicantes e é a maior parte do tecido ósseo do osso curto, do chato, do irregular. E se encontra na epífise, que fica na extremidade, que é a parte alargada do osso. Existem dois tipos de tecido ósseo, que é o imaturo, também chamado de primário, e o tecido maduro, que pode ser chamado de secundário ou lamelar. Os dois tipos eles possuem as mesmas células e os mesmos constituintes da matriz. Porém, o tecido primário ele é o que aparece inicialmente tanto no desenvolvimento embrionário como na reparação de fraturas. Já o tecido primário será substituído pelo tecido secundário encontrado nos adultos. Ainda na estrutura microscópica do osso tem o sistema ravesiano ou ósseo, que é uma unidade de estrutura dos ossos compactos formados por lamelares ósseos. Ele se concentra em torno do canal Haver, que contém capilares sanguíneos e tecido conjuntivo. Meu nome é Jéssica e eu vou falar sobre o revestimento ósseo. Então, os ossos em suas superfícies interna e externa são revestidos por duas membranas conjuntivas, chamadas de endósteo e periósteo. Então, a camada externa dos ossos, com exceção das regiões onde possuem cartilagem articular, são revestidos pelo periósteo. Esse periósteo ele é formado por dois folhetos, um folheto superficial e o outro folheto profundo. Esse folheto superficial ele é composto por fibroblastos e por fibras de colágeno. A fibra de colágeno mais conhecida é a de Sharp, que ela tem a função importante de ligar firmemente o periósteo ao tecido ósseo. Já o folheto profundo, ele contém células osteoprogenitoras
que formarão os osteoblastos, e esses terão a função de compor e sintetizar todo o tecido ósseo. Já as superfícies internas dos ossos, eles são revestidos pelo endósteo, que também são formados por células osteoprogenitoras. Então, essa membrana, ela reveste também o canal medular, reveste as cavidades dos tecidos esponjosos, os canais de Harvey e os de Volkmann. O endósteo e o periósteo, eles possuem a função de nutrição, crescimento e reparação do tecido ósseo. A nutrição, ela ocorre por meio de artérias que penetram que atravessam o periósteo através dos canais forames nutrícios e que interligam os vários canais de Harvey. Nos locais de fratura óssea, as membranas conjuntivas endósteo e periósteo, eles têm um papel fundamental na sua reconstrução, porque essas membranas elas se proliferam, formando o osso primário e logo depois o osso secundário, fazendo com que aquela fratura ela se recupere totalmente. Mas assim, para que esse processo todo ele ocorra da melhor forma possível, é muito importante o auxílio de um fisioterapeuta, que ele vai indicar o melhor tratamento para que seja feita uma melhor recuperação daquele local afetado pela fratura. A fisioterapia, ela ajuda o paciente a ter mais mobilidade articular, porém fazendo com que aquela massa óssea seja recuperada da melhor forma possível, de acordo com cada procedimento, com cada paciente. Anis Lustosa, vou apresentar aqui ossificação óssea, tá? Então a gente vai primeiro ressaltar o que é a ossificação óssea. Ela acontece na sexta semana embrionária, tá? Ou seja, acontece aí o crescimento ósseo, tá? E nesse crescimento ósseo existe dois processos que a gente vai falar: ossificação intramembranosa e ossificação endocondral, tá? E essa ossificação intravenosa é o processo pelo qual são formados ossos e seus crescimentos. Que ossos são esses? Ossos faciais, ossos craniais, a clavícula, e tudo isso na membrana conjuntiva de revestimento, e tem início pela diferenciação de células que vão dar origem aos osteoblastos e sintetizar a matriz óssea, que logo calcifica, sendo assim agora de osteoblastos. E esses osteoblastos, o que são? São a formação de lâminas de ossos irregulares, gradativamente que crescem e se fundem. Adrianes, e essa ossificação endocondral, o que é? É responsável, então, pela formação dos ossos curtos e longos. Ele tem também dois processos. Na primeira etapa ocorre algumas modificações na cartilagem hialina e na segunda etapa começa a produzir a matriz óssea sobre os restos da cartilagem, tá? Aí a gente vê aqui no esqueleto axial, aqui na parte de cima e no esqueleto apendicular, bem aqui na epífise do osso, dos ossos esponjosos, aqui é que vai fazer esse crescimento aqui, ó, dessa matriz, aqui é que vai se prolongar a ossificação. Se tiver também uma ruptura, essa ossificação acontece também em várias etapas, tá? Primeira etapa é uma inflamação, segunda etapa vem o calo que eles falam, o calo duro, até a calcificação desses ossos, tá bom? Um abraço aí, espero ter entendido. Olá, meu nome é Jennifer. Vou falar um pouco sobre a composição do tecido ósseo. Basicamente, o tecido ósseo ele é formado pela matriz e por células especializadas. A matriz ela é composta por elementos como o fósforo, o cálcio, o bicarbonato, o magnésio, o potássio, o citrato e o sódio. Esses elementos eles constituem basicamente 65% do peso seco do osso. O fósforo e o cálcio, eles são mais abundantes do que os demais elementos inorgânicos. E ao se unirem, formam os cristais de hidroxopatita, que deixam o osso mais rígido. Já os componentes orgânicos, eles constituem 35% do peso seco do osso. São formados por colágeno do tipo 1, que vem para agregar a flexibilidade desse osso. E de repente, se os nossos ossos fossem formados apenas por cálcio, seríamos mais expostos
a fraturas, a sofrer fraturas. Mas por isso que temos a parte orgânica, que no caso é o colágeno, que tem como finalidade se unir à estrutura inorgânica para deixar o osso mais resistente. Nesse tecido também vamos encontrar as células especializadas, responsáveis pelo metabolismo ósseo e que tem como capacidade de regeneração, que são osteoblastos, que são células responsáveis pela formação do osso, osteoclastos, que tem como função e absorção óssea, que atua na regeneração e remodelação desse osso, e temos também a célula osteócito, que são células maduras derivadas dos osteoblastos. Portanto, esse processo de metabolismo nada mais é que absorver o tecido velho e recompor com tecido novo. Dessa forma, os osteoclastos se transformam em osteócitos. Bom, basicamente essa é a composição do tecido ósseo. Muito obrigada.